Sociólogo, cientista político e um dos maiores críticos à forma como a América Latina é tratada pelos países europeus, Aníbal Quijano nasceu em 1930 no interior do Peru, na cidade de Yanama, e veio a falecer até recentemente, em 2018, em Lima, na capital do Peru. Seu pensamento central é a análise da ideia de colonialidade como um processo moderno, até porque a América Latina e o Caribe nasceram como colônias no século XV. É importante nós questionarmos também aqui o uso dos verbos descobrir e invadir. Inclusive, podemos pensar que há uma colonização linguística no uso dessas palavras, uma vez que, quando os europeus aqui chegaram na América Latina, já encontraram povos que já viviam aqui há milhares de anos. Portanto, a ideia de invasão, melhor, a ideia de descoberta, como nos foi ensinado na escola, no ensino fundamental, ela precisa ser questionada, passando a ser uma ideia de invasão. Né? Quijano procura compreender como a cultura dos povos americanos foi profundamente estruturada pelo colonizador europeu. Seu pensamento se estende também a compreender a resistência desses povos até a independência das colônias e depois, pós-independência, até os dias de hoje. A sua grande contribuição é sobre o conceito de colonialidade. Esse conceito é caracterizado como a destruição física, cultural e epistemológica do colonizado, que assumirá de maneira direta e violenta ou indireta e sutil a identidade do colonizador. Dentre as epistemologias criadas pelo colonizador, ou seja, as formas de pensar, está a criação da ideia de raça. Ideia esta fundamental para a compreensão de como as relações de poder se mantiveram e continuam se materializando na América Latina e Caribe. Portanto, compreender Quijano é entender o poder como uma força onipresente em todas as relações do ser latino-americano e caribenho. Desta maneira, a economia, a educação, as forças armadas, os direitos humanos, as classes sociais, a violência, a esperança, a religiosidade, bem como as relações afetivas, são profundamente marcadas por essa experiência colonial. Já a partir do final da década de 70 e início da década de 80, o pensamento de Quijano passa a sofrer uma forte influência das formas de organização e luta das comunidades indígenas latino-americanas. O seu principal livro é Ensaios em torno da colonialidade do poder, nesse momento fora de catálogo em língua portuguesa. O que é interessante nós observarmos é que o pensamento de Quijano ele é um pensamento triádico, portanto ele se apoia em 3 pontos principais. A ideia de colonialidade, ou seja, a maneira sobre a qual o colonizador impôs a cultura do colonizador sobre o colonizado. A segunda parte é a ideia de raça criada pelo colonizador para hierarquizar as pessoas na América Latina e Caribe. Não estamos aqui falando da África, mas poderíamos até estender, mas enfim, voltando à América Latina e Caribe, essa ideia é fundamental porque a partir dessa hierarquização determinou-se quem poderia viver ou morrer na América Latina e Caribe, quais grupos sociais teriam voz ou direito à vida. E a terceira ideia, fundamental para entendermos o continente latino-americano, é a ideia de poder. Como o poder se manifesta, como ele foi criado e quais são as suas estruturas para que ele continue reproduzindo a ideia do colonizador dentro da América Latina e do Caribe. Portanto, fica aqui um convite para que possamos penetrar no pensamento de Quijano, que é um dos pensamentos mais importantes da história da América Latina, voltando a dizer o nome do livro, Ensaios em torno da colonialidade do poder. A América Latina possui vários pensadores, o Quijano ele é um deles, ele vem rompendo com essa estrutura judaico-cristã cartesiana, do qual nós somos herdeiros através da nossa educação eurocêntrica, para voltarmos o nosso olhar para a forma de ser e estar e viver na América Latina e no Caribe. Que viva Quijano!